Então, gente, na composição de movimentos independentes e simultâneos, a gente vai ver que ao longo do dia, você, eu, a gente costuma se deslocar para vários lugares, seja a pé, de carro, bicicleta, ônibus, né, de várias formas. E aí, durante esses trajetos, a gente costuma realizar diversos movimentos e em várias direções, e sentido também. Então, vamos aplicar agora o estudo dos vetores na composição de movimentos e no cálculo das grandezas vetoriais, né? Nesse caso aqui, com que velocidade o barco desce esse rio? Então, a gente tem que entender que a velocidade, né, que é o V resultante, de VB e VC, que é a velocidade, são os vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, e aí então o módulo do V, que é a velocidade total, a soma dos vetores, vai ser somente a soma do VB mais o VC. O barco desce o rio mais rapidamente do que desceria se não existisse a correnteza, não é verdade? Então, a velocidade do barco tem um, um módulo, né, uma velocidade lá, digamos que o barco desce numa velocidade 5 km por hora. A velocidade C, a velocidade da correnteza, é a velocidade do rio. Digamos que a correnteza esteja também a 5 quilômetros por hora. Então, qual que é a velocidade total? Gente, é só somar. Por quê? Porque os vetores da mesma direção e no mesmo sentido, você só soma a velocidade do barco, mas da correnteza. No caso aí, daria 10, tá? No outro caso, é o barco subindo o rio, né? Nesse caso, a gente diminui. Não tem segredo nenhum. Quando os vetores, eles têm a mesma direção, mas sentidos opostos, você só diminui. Um pode ser maior, o outro pode ser menor, isso depende, mas geralmente a velocidade do barco é maior do que a da correnteza, porque senão o barco volta, né? Volta para onde a correnteza leva ele. Então a velocidade do barco, a VB, é maior do que a velocidade da correnteza, que é a VC. Né? E o módulo da velocidade resultante será V é igual à velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. E o barco gastará mais tempo para subir o rio, né, do que para descer. Nesse caso aí, se a velocidade do barco for 5 e da correnteza for 2, a gente resulta aí numa velocidade de 3, né? A velocidade resultante seria 3. Não esqueçam que a soma dos vetores ou subtração não é a mesma coisa que somar números. A gente tem que ver onde os vetores estão para saber se você tem que somar ou se você tem que diminuir, né? E esse outro caso aqui é que se o barco for orientado perpendicularmente à margem, né? Ou seja, com que velocidade ele atravessa o rio. Então a correnteza está assim e o barco quer atravessar o rio. E aí, nesse caso, a gente usa o quê? O teorema de Pitágoras. A gente já viu, estou só revisando, né? O teorema de Pitágoras. E aí, como que é o teorema de Pitágoras? V ao quadrado vai ser igual à velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. E aí você chega aí na resultante, que seria essa seta, esse vetor V, que está apontando ali do ponto para o ponto B, tá bom? E agora a gente tem a operação com os vetores. Vamos analisar essa questão aqui. Ó. Um barco motorizado desce um rio, deslocando-se de um ponto A até um ponto B. Geralmente essas questões, gente, não vem o desenho, você tem que ir desenhando. Então lembrem-se, o ponto A do ponto B, vão desenhando aí os vetores, o rio, tudo direitinho para vocês poderem saber fazer as questões. Aqui eu já deixei desenhado. Ó, a distância A para a distância B, a gente tem 36 quilômetros, um do outro. Né? Então, um barco motorizado desce o rio nessas distâncias, 36 quilômetros, em 0,9 horas. Em seguida, esse mesmo barco ele sobe o rio, deslocando-se do ponto B até o ponto A em 1,2 horas, né? Sendo a velocidade do barco o módulo da velocidade, sendo o VB o módulo da velocidade do barco em relação às águas, que é a velocidade da correnteza.
né? Então, o módulo da velocidade das águas em relação à margem. Calcule somente a soma dos vetores. Depois a gente vai ver operações mais complexas. Mas então, tá aqui o desenho, é isso que você tem que fazer. Colocou a velocidade do barco e colocou a velocidade da correnteza e a distância entre A e B, que eu vou chamar de D, de distância, no caso, né? Só que eu já sei a distância, que é 36. E como que eu chamo o H, professor, que é a hora, o tempo? Eu chamo de T? Pode ser, mas é bom chamar da variação de tempo, né? Variação entre o tempo e o outro. Então, é delta T. Aí, ó, colocando na fórmula, a gente tem, tá um pouco apagado, mas dá para entender. A gente tem a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza vai ser igual à distância dividido pelo tempo. Ou seja, VB mais VC vai ser 36 quilômetros dividido para 0,9 horas, no caso do barco descendo o rio, né? E aí, quando eu fizer essa conta, eu vou chegar em 40 quilômetros por hora. Depois, a gente vai fazer o barco, no caso, subindo o rio, né? Ou seja, para o lado direito, a gente tem aí o vetor, que é a correnteza, puxando o barco para baixo, né? No caso, para a direita, e o VB, que é a velocidade do barco, fazendo com que o barco suba a correnteza ali. No caso, a velocidade do barco é maior do que a velocidade da correnteza, senão ele não subiria, né? A distância continua a mesma, já que ele desceu o rio e depois subiu, né? E aí a gente colocando na fórmula a mesma coisa, velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Por que menos, professor? Porque os vetores estão em sentidos opostos, tem a mesma direção com sentidos opostos. E aí vai ser a mesma coisa, a distância dividida pelo tempo, e aí eu vou chegar no resultado de 30 quilômetros por hora. Tá bom, gente?